Hoje, a gente não pode perder um minuto. Senão eu vou roubar a aula da Dani da semana que vem e ela não quer. Não, a nossa aula pode roubar à vontade. Porque o tema que a gente está, né, é um tema punk. Então, a gente precisa aproveitar também para a gente poder se preparar para tudo que a vida nos traz. Então, vamos fazer o nosso evangelho. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Bom, ele está falando aqui da pureza da criança no sentido da inocência, né? De você se libertar das seduções, né? Das coisas que nos turvam o olhar, ficar livre, né? De uma forma para compreender o que é o amor, tudo que as lições, as necessidades que a gente passa, as situações que a gente vem se apresentando na nossa vida, tem um porquê, e a forma como a gente olha para isso é que vai fazer aquela situação ser fácil, ser difícil ou ser educadora. Tudo depende de como a gente olha, né? E as oportunidades estão aí. Joana está aí nos mostrando o caminho para a gente poder vê-las de uma forma mais fácil. Não sei se é fácil. Mais consciente. Mais consciente, exatamente, muito bom. Então vamos fazer a nossa prece. Obrigada, Jesus, querida irmã Joana, nossa mentora, nossa mãezinha do coração. Agradecemos por essa possibilidade que nos dá e pedimos que nos oriente, que nos sustente nesta tarde de hoje. Obrigada e graças a Deus. Não sei se aqui tá ligado, Dani? Oi, gente. Então, olha só. A gente tem... Eu vou entrar e depois a gente vai botar um vídeo. Peraí. Ai, gente, eu não sou feliz com as cores que eu escolho. Poxa vida, tava tão bonitinho. Transtornos obsessivos. Obsessão. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Será? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O Livro dos Espíritos. Aí a gente para e pensa, né? Assim, como assim? Vendo o ser humano como um espírito reencarnado, portador das experiências decorrentes das existências transatas, sabe-se que ele conduz no cerne de si mesmo o resultado das suas ações morais, que o programam para as atividades reparadoras, em face de não se ter comportado com o equilíbrio que seria necessário. Não vou falar nada, a gente vai ver um vídeo agora e depois a gente vai falar. Apaga ali, Dani, por favor. Acho que tem que apagar lá também, né? Pode botar, por favor. Fica bom assim, ó, no escuro. Tem que ser com branco, né? Sei lá. Ai, para. Não foi? Você não testou? Calma, são as obsessões que ela não apagar. Amigo. Não, a tua cara é apagada. E aquela assim, eu não posso perder um segundo. Você não tá entendendo? Você tá no YouTube, não vai direto? Bom, nesse ínterim, pediram a gente para divulgar o próximo encontro no domingo, né?
Deixa eu ver aqui se eu acho direitinho. Vamos ter festa junina também na casa. Quer pegar de novo? Quer pegar de novo aqui? Dá para passar do YouTube? Ah, então você vai catar lá se você não achar, porque esse vídeo eu vou passar. Então, o evento é com Deluca, vai acontecer aqui no Seja, no próximo domingo, tá? Foi pedido para a gente fazer essa divulgação, para que todos possam repassar aos seus grupos, as pessoas que tiverem interesse. Vai ser muito bom. Vamos estar aqui, vamos estar todos reunidos aqui para um dia bem legal. E vai também ter a festa junina do Seja, que eu não lembro agora a data certa. Dia 8? 8, às 16 horas. Isso. Até às 22. Contamos com todos, a família, os amigos. O tema do Deluca, peraí. Sozinhos 4, porque tem vários, é só o 4. Então eu vou passando aqui a aula, que aí eu não perco. Bota lá. Então. Socorro e solução. Acende aqui a luz, Dani, por favor. Então vamos fazer conforme a música, né? Já que não quer que a gente passe o vídeo agora, a gente passa ele daqui a pouco, que ele vai achar ali. Então, olha aqui, vendo o ser humano como um espírito reencarnado, portador das experiências, quer dizer, nós temos várias experiências, a gente vem de várias etapas evolutivas, né? Cada uma dessas determinadas numa existência. Gente, falando, esse tema. Mas a gente vai passar. Obsessão, cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Quer dizer, só existe o processo obsessivo porque tem dois lados. Tem aquele que magoou e o magoado. O magoado que não soube perdoar, né? Que não soube trabalhar aquela situação que a gente pode falar de dar vários exemplos. A gente pode também dar exemplos do nosso dia a dia, que a gente também não perdoa as outras pessoas por qualquer coisa, né? A gente, aqui, nessa hora, ela está falando de um processo obsessivo de espírito para encarnado, né? Então, esse tipo de situação acontece por fatos que ocorreram em outras existências, onde a gente ainda não tinha consciência do mal que a gente pode fazer para o outro, no sentido de prender ele a nós, né? Tem um livro que é muito interessante, que eu já falei várias vezes, que é o da Ivone, que tem num deles, ele fala que ele chegou a amá-la em uma outra encarnação, mas devido a atitudes que ela cometeu contra o filho dele, né, ele odiava ela profundamente, e que mesmo ela sendo outra nessa encarnação, que ele estava sendo o obsessor dela, ele não a perdoava, que ela ainda era mocinha, menina, ela sofria muito com a obsessão dele, porque ele causava transtornos, que a gente vai falar sobre isso, muito severos nela. Ela estava comendo com as pessoas, de repente ela caía, dando gargalhadas, gritando, causando bastante confusão, e ela era vista como louca. E ela era excluída pela família, a família era uma família muito rica, não levava ela para lugar nenhum, com medo do que ela podia fazer, né? Do que podia acontecer, então trancavam ela em casa. E ele falava que ele estava fazendo aquilo ali tudo para perturbar ela mesmo, porque ela merecia aquilo tudo, porque ela era uma safada na cabeça dele, né? E aí ele falava, e não adianta você me dizer que ela é essa menina bonitinha aí, porque se eu deixar ela, num instante, ela vai fazer a mesma coisa que ela fez da outra. E ele fala que ele vai até o fim. E isso, a gente vê muitos casos de obsessão. Inclusive, lugares que a gente pode citar, até na mesa mediúnica, né? Que a gente vê, são processos obsessivos que vêm de séculos.
São séculos e séculos e séculos. Eu sempre vou falar, obsessão para mim, eu sempre lembro muito da Ivone, porque são vários livros, e em vários livros ela passa por esse processo obsessivo, e tem uma que ela vem obsediando em várias encarnações, ela demora muito a reencarnar, porque ela fica num torpor tão grande de desequilíbrio, que ela fica lá, ela vai perseguindo eles, ela vai indo atrás das vidas deles para obsediar. Você vê quantos séculos a gente não perde por causa de uma traição, de um desengano, de alguma coisa que nos fez mal. Aí Joana fala assim pra gente: ninguém consegue atingir um nível de consciência mais elevado enquanto se encontre moralmente aprisionado nos compromissos negativos que procedem das experiências anteriores. O que acontece? A gente tem que lembrar que esse livro, ela está despertando a gente para encontro com a paz e a saúde. Então, esses processos obsessivos são normais acontecerem devido ainda à nossa fragilidade moral. Ainda a gente comete atitudes errôneas, cometemos fizemos muitas experiências desagradáveis para outras pessoas. Numa determinada fase da minha vida que eu comecei a estudar o espiritismo, foi porque eu tinha a minha mediunidade, ela era muito durante o dormir, o desdobramento. E aí, era muito pelo sonho, eu viajava muito, acontecia muita coisa. E numa delas, eu vi uma das encarnações, ele aparecia, aparecia toda a encarnação, eu com a minha família, foi muito forte, porque eram fatos que aconteciam que eram muito os fatos de hoje. A personalidade dessas pessoas que eram da minha família eram a mesma personalidade daquela época. E um fato se desenrola que... É engraçado, não sei se a gente pode falar isso, mas eu vou falar porque ele não vê mesmo, né? Meu pai, né? Ele não vê. Então, ele tinha uma carrocinha, não cuidava da carrocinha, ele passou pela rua, estraçalhou a rua toda, não estava nem aí para ninguém, quebrou a rua toda, a rua era de terra, e ele, com o mau uso dele, o mau cuidado, ele destruiu aquela estrada. Todo mundo reclamava muito dele. E aí uma mulher veio cavalgando, caiu na estrada e morreu. E o marido dela jurou vingança para ele. E ele falava que ele nunca ia abandonar, porque ele tinha destruído a vida dele. Agora você vê, esse sonho, e ele estava sendo o obsessor dele hoje. Hoje já tem um tempo, né? Tomara que ele já tenha seguido o caminho dele, né? Mas naquela época que eu tive esse sonho, foi tudo tão assim, porque era exatamente meu pai. Meu pai nunca foi um cara muito assim, cuidadoso com o carro, ele sempre deixou o carro. A gente ficava, cuidado, pô, você pode prejudicar, não anda assim. Aí você vai vendo assim, olha como é que a gente vai repetindo as nossas atitudes, a gente acha que a gente mudou, fez grandes mudanças durante o tempo, que o meu ato, que tem andar com essa carrocinha aqui? E deixa de ser fresca, chata pra caramba. Não é. A gente não vê que as nossas atitudes podem causar mal aos outros, e esse mal vai refletir em quem? Em nós mesmos. Porque quando a gente arruma um amiguinho desse obsessor, o problema vira de quem? Nosso. Porque eles vêm com tamanha a força que ele falava para mim, do ódio que ele sentia, daquele amor que ele perdeu. E olha só, eu não sei dizer, mas era tipo assim, na época de assim, tinha umas roupas, eu não sei dizer o século, mas era assim, muito tempo atrás. Era fazenda, era umas roupinhas assim, tipo camponesa lá da Espanha, uma coisa bem antiga. E o cara tava ali ainda. No processo, sabe lá quantos séculos ou quanto tempo. Porque a mente, ela cristaliza. Ela cristaliza no tempo, no espaço, naquele determinado momento. E aí você vai vivendo aquele processo. Ele, como obsessor, doentio, louco, ali na raiva, né, no ódio, e você com a sua indiferença, né? Seguindo a vida, vivendo do seu mesmo jeito. Só um segundo. A gente não pode esquecer que nós já vivemos muitas vidas, né? E através dessas vidas, nós travamos os nossos relacionamentos. E o que muda quando há o desencarne é apenas o estado de invisibilidade, que é tanto dito aqui. Quer dizer, as relações afetivas, ou de ódio, ou de rancor, ou de vingança, elas permanecem as mesmas.
nada se modifica. E esse contato com a gente só é feito através do quê? Das portas que a gente abre ou não. Exatamente. E essas portas se abrem através do quê? Nosso pensamento, né? Por isso que ela fala aqui, ó. Com um nível de consciência mais elevado, enquanto se encontra moralmente aprisionado nos compromissos negativos que procedem de experiências anteriores, ninguém consegue atingir um nível de consciência mais elevado. A gente precisa se libertar de todos os congestionamentos que nós fizemos anteriormente. Não é pegar um chicotinho e ficar se batendo, né? Ah, eu fiz um monte de maldade, eu sou péssima, eu sou má. Não é isso. É você saber que você errou, mas quem não erra? Pedir perdão, porque a gente tem essa possibilidade de pedir perdão por esses nossos irmãos que a gente, em algum determinado momento, prejudicou e fazer o quê? Mostrar para ele que a gente mudou, porque ele sabe bem quem a gente é. Sabe que é mentirinha, que você só vai lá no passe, que você continua a mesma quando você sai daqui. Saiu da porta, você continua fazendo a mesma besteirinha. Aquela besteirinha que não tem mal, que você já faz há séculos, que ele te conhece muito bem. Então, ele sabe exatamente. Ah, se libertou? Ah, se libertou. Porque, às vezes, a gente faz assim, ó. O cara vai embora, ele aceita, tá bom. Então, tá, eu também vou evoluir. Numa mesa mediúnica, ele vai, ele aceita o processo, o atendimento, ele compreende que ele precisa se libertar daquilo, que aquilo faz mal para ele também, ele vai. Aí, o que acontece? Você, com a sua mente doente, arruma outro. Porque você começa a atrair. Ela vai falar isso também. E aí? Nada? Você achou? Tá bom. Ai, meu Deus. É com emoção. É. Os atos incorretos, geradores da culpa, instalando-se nas telas sutis do perispírito, irão conduzir o espírito comprometido a transtornos auto-obsessivos, obsessivos compulsivos e diversas manias. O que ela está colocando aqui, antes da gente acabar? Ela está falando da obsessão que a gente arruma com inimigos e da obsessão que a gente arruma com a culpa. Quando a gente começa, nós mesmos tivemos atitudes errôneas, aquilo nos fez carregar uma culpa imensa dentro de nós, aí a gente começa a vir para cá e a gente não sabe por que a gente tem aquela mania de lavar a mão, aquela loucura de ficar tudo organizado. De onde vem isso? Por que esse transtorno? Por que essa agonia? Como mecanismo de correção moral automática imposta pelas leis da vida. Da neurose simples às complexas manifestações da hidro, da micro e da macrocefalia, do mongolismo, passando pelas faixas de retardamento, da demência, da idiotia, da esquizofrenia. As causas atuais possuem suas matrizes na anterioridade do caminho percorrido, no passado, pelo espírito ora em alienação. Então, a gente olha tantos casos que a gente não consegue compreender, nada é por acaso. Porque se Deus é pai, Ele não vai dar uma situação para uma pessoa só, vamos botar essa família com esse problema. Esse neném, esse espírito vai nascer com essa aqui, porque eu acho que é legal para ele. Não. Nem é ele que decide isso. Somos nós, através das nossas atitudes errôneas, que atraímos essas situações para nos corrigir. As agressões à caixa craniana e ao cérebro, pela desarvoração que conduz ao suicídio, a gente tem que pensar o seguinte aqui. As agressões à caixa craniana e ao cérebro, tanto no sentido de machucar, como no suicídio, como no cérebro, no sentido de você macerar atitudes ruins, pesadas, ficar marcando dentro de você e você se tornando cada vez mais louco pelo aquilo. Vamos botar um exemplo muito forte, é o próprio Hitler, com as suas atitudes impensadas e loucas. Então, ele era um cara em desequilíbrio. O cérebro dele estava completamente desconectado do amor, do sentido da vida. Ele estava completamente desequilibrado. Pela desarvoração que conduz ao suicídio, engendram as anomalias da constituição morfológica e do funcionamento das engrenagens mentais, desarranjados pela rebeldia a que o homem se entrega. Que ainda fecha, essa aqui é do livro Obsessão, eu esqueci de colocar, Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Quem quiser ler sobre obsessão de uma forma fácil e muito instrutiva, esse livro é sensacional. Ela coloca de uma forma muito fácil coisas
coisas que estão acontecendo no nosso tempo agora, né? A gente se questionando de todas essas crianças nascendo com microcefalia. Não é uma... A gente nunca pode generalizar. Não são todas que foram... o que aconteceu com essas todas? Claro que a gente já sabe que é um processo evolutivo, que algum acerto ali de contas está existindo, né? Contas com quem? Com Deus? Não, comigo mesmo. Com o universo. Com a força cósmica, né? Com as leis que estão dentro de mim. Porque tudo que eu fizer de errado, eu mesma vou querer consertar. Isso é fato. Só que quando eu começo a ter a minha mente iluminada, eu começo a entender cada situação que se apresenta a mim e saber que se chegou isso para mim agora, é porque eu posso vencer essa situação de forma equilibrada. Mas a gente rebelde, a gente não aceita. A gente não aceita, a gente luta contra, aí a gente faz o quê? Abre a porta do pensamento para quê? Para a obsessão, porque você fica revoltado, você vira aquela pessoa reclamona, insatisfeita, infeliz, que nada tem... Vem cá, todo mundo aqui, alguém aqui, vamos fazer assim, alguém aqui não tem problema? Dificuldade, desafio? Todo mundo tem o seu. Agora... Se eu for encontrar todo mundo aqui, cada um que eu encontrar, olhar para minha cara e falar assim... Tá difícil, tá brabo. Como é que eu faço agora? Aí eu vou, encontro ela ali, oi, tudo bem? Tá difícil. Tá tudo bem, é mais ou menos, uma dor, mas não sei o quê. Aí a outra ali, não, tá horrível. Gente, a gente vai viver que mundo? Que mundo é esse que a gente quer viver? Então, tá difícil para você? Tá difícil para você? Tá difícil para você? Tá difícil para mim também, mas vamos rir. Vamos trazer a fé que Joana está mostrando para a gente, que Francisco, que Jesus, porque problema vai ter. Agora é como eu encaro ele, que vai deixar ele mais pesado ou mais leve. Escolhas. E isso abre e fecha a porta. Porque eu fecho a porta quando eu me mostro consciente, aceitando a situação e fazendo por onde para ela mudar. Não sentada no sofá reclamando que eu não tenho mais emprego, que ninguém me ajuda, que o mundo está contra mim, que está tudo caindo, a crise está horrível, a política está uma porcaria, e eu sentada no sofá. Aí é fácil, vai fazer um brigadeiro, vai fazer um bolo, vai procurar um emprego, vai correr, vai fazer qualquer coisa. Mas não, a gente não pode se entregar a isso, porque aí a gente ajuda a psicosfera e aí a gente abre porta para esses irmãos que todos eles também são como nós, precisando de ajuda. Eu vou parar aqui para a gente entrar no nosso vídeo. Só vou fazer um comentário mínimo. E se a gente trouxer isso para uma visão mais ampla, é o que a gente vem falando dos nossos pensamentos em relação à crise, ao mundo, o que estamos vivendo. Sabemos que temos espíritos aí trabalhando para o bem, querendo ajudar a gente nessa transformação do planeta, mas também existem aqueles que não querem que isso aconteça, querem que a gente continue na obscuridade. Então, quando a gente fica nesse pensamento vibrando só coisas negativas, reclamando, a gente está alimentando quem? Está alimentando essa força que não quer que a gente passe por uma etapa melhor. Não, aqui tá. O próprio Divaldo, uma vez na palestra, falou que ele foi perseguido muito tempo por uma obsessão e tentou matá-lo diversas vezes. Hoje em dia ele já está tudo bem. Já falou, você me matou, não sei o que. Ele matou aqui. Sim. Agora ele já fez as pazes. Porque agora a gente acha que é feio contar essas coisas, né? Que a gente é sempre bonzinho. Gente, oi? Quem quer ser bonzinho? Eu hoje não sou. Faço um monte de coisa errada quando eu vejo. Depurar. A gente também tem que aceitar os nossos erros e se perdoar. Horrível. Só para a nossa vida. Vamos ver. Este é Paulo, esposo de Fernanda. Infelizmente, tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. Aumenta um pouquinho. Essa é a parte que eu vou te matar. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Para não! Não para não! Maurício! Maurício! Fernanda? Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Fernanda? Mãe? Filho,
Nós estamos aqui para conversar. Eu não quero saber de nada. Por favor, me deixem sozinho. Você nunca esteve sozinho, Paulo. Ninguém está. Nós viemos falar de Otávio. Que Otávio? Filho. Quem é esse Otávio? Você conhece? Não conheço, não sei quem é. Você conhece, filho. E tem estado com ele ultimamente, frequentemente. Veja, filho. Quem é esse? Esse encosto? Foi ele que matou o Maurício, não foi? Foi isso que vocês vieram me dizer? Nós estamos aqui para esclarecer isso, Paulo. Eu não entendo, eu não consigo entender. Sente-se. Há algo que você precisa se lembrar. Não temos uma única existência, Paulo. Você já viveu anteriormente. Mas aonde é isso? Que lugar é esse? Você está vendo pedaços da sua própria história. O cavalo mais rápido do mundo! Ninguém mexe de mim! Ah, mas quando eu crescer, essa fazenda vai ser minha. Não vou deixar ninguém ganhar de mim. Mas quando você crescer, ninguém vai ser bobo de competir com você. Em outra vida, Paulo, você e Otávio foram amigos de infância, compartilhando tudo, menos a condição de nascença. Um era filho de um fazendeiro importante, o outro, um serviçal. Mas e essa menina? Quem é ela? Bem, essa é Ana Maria. O seu Zil foi para a cidade. Foi lá fazer um serviço pro pai dele. E ele volta hoje? Até onde eu sei, não. Deve voltar amanhã cedo. Foi buscar uma saca de arroz. Ana. Ambos, na adolescência, disputaram o amor de Ana Maria. Eu te amo, Ana. Ela, muito simples, apaixonou-se pelo coração também simples do serviçal. O filho do fazendeiro, no entanto, revoltado, resolveu cumprir um ardiloso plano. É simples. Faça a Ana acreditar que o filho é dele. E essa família nunca mais passará necessidade. Depois de plantar a mentira, o filho do fazendeiro foi consolar a amiga de infância e acabou aproveitando-se da fragilidade dela. O serviçal então chega e surpreende a infame. Ana! Não! Chega com isso! Eu acho que eu já entendi o que vocês querem me dizer. Ana Maria é Fernanda. O filho do fazendeiro é Otávio. Mas era meu amigo. Aquele desgraçado, aquele maldito, ele me traiu. É isso que vocês querem me dizer? Paulo, não. Não. Otávio não era o filho do fazendeiro. Não. Otávio era o serviçal. Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Otávio, enceguecido de raiva, só não lhe assassinou ali mesmo devido ao choro de Ana Maria, que assistia a tudo.
Depois do choque, Otávio nunca mais foi o mesmo. Afogou-se no álcool, sendo encontrado um tempo depois, afogado em um rio próximo à fazenda. Você e Ana Maria não ficaram juntos. O seu pai impediu o casamento. Ela terminou sem amparo. E você faleceu um tempo depois de problemas respiratórios. Não. Você não tá me dizendo que eu fiz isso? Olha o monstro que eu fui. Não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu fiz isso. O remorso por si só não repara os erros do passado. Você não entende. Você está tendo uma nova oportunidade de resgate, Paulo. Que resgate? Você não entende. Olha o monstro que eu fui. Não tem perdão pra isso. Como repara? Olha pra você. Você não esteve lá. Você não sabe nada. Você não sabe. Você não viu nada. Como você pode dizer isso? Que monstro. Lembrar meus amigos. Que traição. Que maldade. Eu participei de tudo, Paulo. E até hoje tento resgatar os erros que eu cometi. Eu era o padre João Estevão. O seu pai tinha muitas terras, muitas propriedades, e você era o único herdeiro. O dia que você me procurou na igreja para me falar da dor que sentia, eu percebi uma oportunidade de angariar toda aquela propriedade para a igreja, para mim. Então eu pensei que se você morresse, todas aquelas terras passariam para a igreja sob a minha tutela. Em alguns minutos de conversa, tracei o plano de subornar uma pobre coitada para acabar com o relacionamento de Otávio e Ana Maria. Depois de me certificar onde vocês estavam, mandei que chamasse Otávio. Inventei uma mentira para que ele fosse ao encontro de vocês devidamente armado. Nem tudo saiu como planejado e Otávio não lhe tirou a vida naquele momento. Então eu mesmo decidi acabar com a vida dele e com a sua um tempo depois, assassinando vocês dois. Você fez isso. Quantas lágrimas já verti por esses momentos tão infelizes, Paulo. Já reencarnei. Vesti a batina outras vezes, servindo verdadeiramente ao Cristo. E servindo ao próximo, meu irmão. Servindo ao próximo, eu encontrei a paz que eu tanto necessitava. Agora eu venho resgatar vocês. Aqueles a quem tanto prejudiquei nesses momentos infelizes. Peço que o Senhor Jesus me ampare nessa tarefa. É. Essa série é ótima. São 5 capítulos. Tá lá no YouTube. Sozinhos. Aí tem... Sozinhos, né? Sozinho. Tem que botar interrogação porque aparece um negócio lá do History. É bom a gente ver, pra gente imaginar, né? Porque hoje ele vivia ali uma vida normal, tranquilo, trabalhador, né? Porque os primeiros mostram a vida dele. E ele estava sendo influenciado pesadamente por esse irmão. Pesadamente.
O irmão ia na casa dele, vamos beber, bebe, ele bebia. Não é... A mulher falava, não bebe agora, a gente não ia sair. Aí ele, briga com essa mulher muito chata, vamos embora, vamos pro bar. Ele ia pro bar. Ela, olha só, não dirige, ela ligando, tensa, ligando pra ele pra saber como é que ele tava. Porque ela tava preocupada ele beber dirigindo. E o cara, muito chata, cara, desliga. Ele, mas aí junta um monte. Porque ele tinha conexão com esse aí. Por que será que aconteceu isso? Porque a obsessão, ela nunca... Lembra que a gente leu? É um processo bilateral. Ela precisa dos dois lados. Então, ele tinha um acerto de contas, ele estava ligado, conectado com aquele espírito ali. Né? A gente ainda viu mais um caso. Olha o tamanho da trama que se desenrolou ali, que a gente nem sabe. Tá sendo obsediado, tem um obsessor, tem não sei o quê. Por que será que ele tá com você? Só porque ele é mau e ele escolheu você porque você é vítima, né? Você viu que a primeira coisa que ele fez, eu fui assassinado. Não, eu fui traído. Não, você foi o traidor. A gente até falou aqui, a gente sempre se bota como que a vítima. Eu tô sendo obsediado. Cara, os espíritos não me deixam. Por que será? Porque você é vítima? Porque você é coitadinho, bonzinho, fofo? Sinto muito, porque se você fosse bonzinho e fofo, você ia estar com espíritos bonzinhos e fofos com você. Né? Já que você está com espíritos estranhos junto de você, vamos repensar os nossos atos. E é para isso que Joana está aqui. Ó, lei da causa e efeito. Foi perfeito o vídeo. Determinados acontecimentos aflitivos são sempre compartilhados com outros ou mantidos contra os outros. Agressões físicas e morais, furtos e desmoralizações, calúnias e traições, homicídios e tramas sórdidas, que foi o que a gente acabou de ver. Infelicitando-os, essas vítimas não esquecem o mal que experimentaram, ele fica na vingança. Se vocês verem toda a série, vocês vão ver que ele tem muita raiva dele. Embora lhes ocorra a desencarnação, surpreendendo-se com a continuidade da vida, tem um livro da André Luiz que ele fala assim, antes um inimigo vivo do que um inimigo morto. Embora lhes ocorra a desencarnação, surpreendendo-se com a continuidade da vida e diante dos ressentimentos e ódios que assomam, tornam-se dominadas pelos desejos de vingança, desestruturadas emocionalmente, sem valores ético-morais, porque isso só acontece quando a gente é desestruturado, quando a gente não tem valores, porque aí a gente consegue trabalhar uma traição, a gente começa a falar assim, isso pertence a ele me traiu? Não, ele não me traiu, ele traiu a ele mesmo, porque ele me perdeu. Porque quando você se ama, você não se vê mais inferior. Você começa a perceber que se o cara te traiu, se a pessoa te traiu, um amigo, um cônjuge, um trabalho, te passou a perna, é ele que está traindo para você. A gente já sabe que cada mal que eu fizer é para mim que eu estou fazendo, só volta para mim. Eu fiz um mal para você, é comigo mesmo que eu vou acertar. Desestruturados emocionalmente, sem valores éticos e morais, para superar as mágoas que lhes permanecem vivas, deixando-se arrastar pelas lamentáveis situações de justiceiros, de cobradores, de impenitentes. Joana vem trazer para a gente o quê? Liberta-te. Porque Jesus já trouxe isso há muito tempo, né? Só que Joana teve que vir e dar um monte de tapa na nossa cara para ver se a gente acorda, né? E entende o que é esse processo que já está há séculos com a gente. Obsessor. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Seara dos Médiuns, Chico Xavier. Tem diversos livros. André Luiz, Chico, falando sobre obsessão. Isso é um tema que acontece muito na nossa vida. Se a gente soubesse e comece a prestar atenção nas nossas atitudes, o que está acontecendo, o que eu ando pensando, ela vai falar sobre isso. Obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. A gente acha que o obsessor é um monstro, é um bicho, é uma coisa horrorosa que está no nosso pé, porque, como eu falei, a gente é bom. E só que ele cismou com a gente. E ele é um monstro horroroso, né? É o diabo, né? Aquela figura. Nada mais é que um outro irmão nosso, magoado por nós mesmos, muitas vezes. Desequilibrados por atitudes que a gente fez, como no próprio vídeo ele mostra. Ele nos enxerga tal qual fomos ou somos. Foi o que eu falei da Ivone. Ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje nos apresentamos com outra face. Para ele, o tempo parou no instante que foi ferido mortalmente, no momento em que teve seus sonhos destruídos. Isso é a vingança, né? Isso é o desequilíbrio total. Esses irmãos, eles estão nesse desequilíbrio. É difícil a gente perceber, porque o obsessor não chega pra gente e fala, oi, tudo bem, muito prazer, meu nome é Daniela, vim te obsediar. Não é assim que funciona. Então, Joana vem trazendo pra gente o quê? Ela vem alertando, ela vem dando pra gente subsídios pra gente poder perceber em que momento
a gente vai poder notar que aquilo não é nosso, que aquilo não pertence a gente. O que a gente tem que fazer para cortar esse vínculo? Porque isso é possível. Com certeza. Isso é possível através da reforma íntima, através do passe, de você, exatamente, você querer se conhecer e se modificar, perceber que a gente também erra, mas que a gente pode consertar. É quando a gente começa... Ficar atento para não gerar novos obsessores encarnados que vão desencarnar e a gente vai começar, vai levar, vai desencadear outros processos, né? Não só os que a gente já tem. E aí a gente entra aqui, sintonia. Existem sintonias por afinidades morais e mentais entre os indivíduos de ambos os planos da vida, ei-los atraídos pelos antigos algozes, dando-se início à insidiosa cobrança do mal que lhes impuseram. Faltando as reservas morais necessárias para uma existência digna e saudável, em algumas ocasiões são eles próprios que ensejam o infeliz conúbio com esses severos adversários que geraram. Exatamente, eu atraio ele para cá. Tem um do André Luiz que ele fala, eles fazem um tratamento mediúnico, né? Um resgate durante o desdobramento. Aí eles vão lá, o obsessor está lá, e eles começam a conversar. Irmão, se liberta, você não vê que você está aí. Ele falou assim, olha só, conseguem convencer ele, mas ele vira e fala assim, olha só, vou falar uma coisa para vocês, eu vou embora. Eu vou seguir como você está falando, mas eu te garanto que amanhã tem outro aqui. Porque ele chama. E se eu for embora, quando ele for dormir, ele vai atrás de mim. Toda noite, ela tá lá, era uma mulher, não lembro, tem vários. Ele vai pra lá, onde eu fico, lá na gruta, tal. Ele tá lá, pode ir lá amanhã que você vai ver que ele tá lá. E não foi a gente que veio buscar não, tá? Por isso, quando a gente tem aqueles sonhos estranhos, né? Um lugar escuro, sangue, um pânico. Adivinha onde você tava? Não seja? Não. Você tava onde? E quem te levou pra lá, muitas vezes? Você. Você mesmo, com a sua... sem consciência, ligadinho naquela sintonia que você sabe qual é, que te mexe, que faz bem pra você, que você gosta, né? Aquela coisa assim, adoro, não estou falando mal disso, tá? Adoro uma night, tudo bem, mas olha só, vamos combinar. A gente tem que saber... André Luiz fala sobre boates e tudo, né? Como é que você se comporta e o que você espera desse lugar. Porque você se afiniza com quem está lá. Então, cuidado como é que você se comporta em determinados lugares. Porque é exatamente o que você vai levar para casa. Que vai andar com você. Que vai sentir a mesma sintonia e falar assim, vou com ela hoje. Ela fuma, ela bebe, eu faço tudo que eu posso, que eu gosto. Olha só, aquele cara, nesse filme, ele faz no início, ele fica assim, fuma, bebe. Aí ele bebe. Chegou, bebe a cervejinha. Não tem problema beber, não é isso. Quando se torna um hábito, algo que você não consegue nem saber, nossa, eu tô bebendo. Fica ligado. Você não está bebendo sozinho. Você nunca está fazendo esse tipo de ação, fumar, beber, sozinho. Por isso que o nome do negócio é sozinho. Obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Porque também a gente tem que saber que nós vamos ter que ter um acerto. E muitas vezes, só que esse acerto tem que ser como? Aí vem a família, né? Ele reencarna no seu lar, como seu filho, às vezes um marido e uma esposa, que foram adversários, mas aí foram acontecendo, que a gente vê aqueles casamentos assim que ninguém entende, né? Mas são processos de depuração. Eu vi o Rossandro Clint fazendo uma palestra sensacional sobre relacionamento. Aí teve uma hora que ele falou sobre a separação, né? E ele falando que a maioria, pode ver, no umbral que mais tem é homem. Porque o homem geralmente abandona o filho. Ele falando que quando tem uma separação, os filhos ficam com a mãe. E aí, pode ver, o pai vai para o umbral, porque o cara vai lá e abandona o filho. Aí ele falando desse resgate Nossa, eu esqueci o que eu ia falar da palestra. Gente, fugiu da minha cabeça. Isso aconteceu comigo aula passada. É alguma coisa que fica aqui, ó, na aula, entendeu? Eu vou lembrar. Que não tem nada a ver com o tema de hoje. Não, mas se a gente fala é porque tem que falar, né? Daqui a pouco volta. Ele falou alguma coisa de separação do relacionamento. Eu esqueci. Gente, que louca. Olha isso. Vamos, já volta. Somente agora o homem começa a descobrir que isso aqui é sensacional. Isso é pra gente, hein? Mas não tá rolando. Não tá. Daqui a pouco a gente pensa nisso. Somente agora o homem começa. Mas não foi eu que disse, não. Quem falou isso foi o Rossandro. Vai falar lá com ele.
Somente agora o homem começa a descobrir que ele é o que pensa, que seus pensamentos são ele mesmo, isto é, expressam sua individualidade, a essência mesma do que é feito, com todas as suas peculiaridades que integram a sua personalidade, principalmente para nós espíritas que estudamos o poder do pensamento, quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui, isso aqui, somente agora o homem, eu colocaria aqui, não só o espírita, né? Porque hoje já tem uma imensidão de pessoas com a física quântica e tudo mais, com isso na cabeça. Mas a gente, espírita, a gente tem o dever de agir, pensar com mais cuidado. Pensou alguma coisa equivocada? Não tem problema, mas conserta o caminho, porque você está atraindo para você aquele equívoco, aquele desequilíbrio que vai causar constrangimentos, possibilidades de obsessão, desequilíbrios de todos os tipos que a gente tem visto, né? Doenças. Direcionando o pensamento vigoroso contra o adversário, porque só há conexão pelo pensamento. Eles se conectam a nós pelo pensamento. Então, eu sou uma pessoa deprimida, chata, reclamona, eu escancarei a porta. Eu chamei, venha comigo. Ora, no corpo carnal, o espírito enfermo pelo ódio descarrega vibrações, olha isso, que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, dando lugar, pela constância, a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrênicos, que somente desaparecem quando o agente é afastado, e não apenas mediante os recursos terapêuticos convencionais. Eu conheci um caso que o processo obsessivo era tão grande que ela não conseguia mais levantar da cama. Ela vivia em depressão profunda, era uma pessoa quase desligada e ela passou por tratamento mediúnico, só que o processo era tão pesado que não tinha como desconectar o obsessor dela sem ela desencarnar. Isso acontece muito. São processos obsessivos pesadíssimos, que já está tão enraizado até no organismo físico. Não sei se chega a ser possessão. A gente vai falar sobre cada tema na aula da Dani, né, de tipos de obsessão. Não quero entrar nisso para a gente não perder essa aqui, como a gente vai ter essa aula. Mas isso é para a gente ter uma noção da força, da gravidade que é esse tema e como é bom nós estarmos sendo esclarecidos de uma forma muito clara, porque eu trouxe a Sueli porque ela é sensacional. O livro Obsessão e Desobsessão é para todo mundo ler, porque é um livro muito fácil de ler e ali ela dá terapêuticas para você se libertar da obsessão. Obsessão e Desobsessão. É um livro fantástico, muito fácil de ler. Leiam. É livro assim, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Aí a gente vai ler ali e fala, você para, isso eu tenho feito... Eu fiquei analisando situações de vários momentos da minha vida e vi quantas portas eu escancaro. Quantas portas, quase toda hora, gente. Quase toda hora. São pequenas coisas do dia a dia que a gente vai deixando entrar na nossa vida. E é isso que eles precisam. No socorro psiquiátrico, os barbitúricos, isso também, aplicados produzem naturalmente a sua ação sem os correspondentes benefícios, que são alterados pelos campos energéticos produzidos pela incidência das ondas mentais do perseguidor. Na maioria das vezes, a terapêutica medicamentosa gera maior soma de distúrbios. Não estamos falando aqui que não devemos ir no psiquiatra, que não devemos tomar os medicamentos. Não é isso. Uma coisa completa a outra. A gente precisa também da parte espiritual, se conhecer, para que a gente possa fazer o processo de uma forma de dentro para fora. Porque o remédio, ele vai agir no corpo físico. Se eu já estou de uma forma aqui, a gente já sabe que as vibrações deles desequilibram as monoaminas no cérebro, causando vários conflitos, o remédio muitas vezes pode até piorar, trazendo situações muito mais penosas para esses nossos irmãos. O prosseguimento da indução penosa, no transcorrer do tempo, termina por desarmonizar as neurocomunicações e desestabilizar os fenômenos neurofisiológicos, instalando-se, então, os lamentáveis processos de loucura, de alienação profunda, essas pessoas que a gente vê completamente desconectadas do mundo, que impedem a fácil ou possível reabilitação do enfermo.
Na sua complexidade, a obsessão pode tornar-se também, isso é fantástico, ó, um mecanismo de aprisionamento para o desencarnado, que, após algum tempo, passa a ter a necessidade desses nutrientes psíquicos que explora no inimigo, transformando-se em vítima das circunstâncias iditosas que propiciou. Quer dizer, ele mesmo se torna dependente daquilo ali. Olha só como é que é o ciclo. Aí você vive quantos séculos assim? Quantos? Quantas existências ainda nós vamos precisar ter para nos depurarmos? André Luiz fala isso. Quantas? Quantas dores? Quantos corpos? Quantas vidas? Está na nossa hora, né? A nossa hora é agora. Com o Joana, então, não tem jeito. São diversas... Só que a gente pode ficar no lugar do rebelde, né? Não, não quero. Ah, não, isso não é pra mim, não. Esse curso é muito difícil. Gente, o curso da CRI não entendo nada. Ué, vai vindo, vai lendo, vai estudando, vai pensando, vai procurando as palavras, porque tem palavras que eu mesmo pego. Toda hora eu tenho que pegar no dicionário para ler coisas que a Joana escreve. Estudar é isso. E a gente estuda para quê? Para ter conhecimento. Porque o conhecimento, o quê? Liberta. São diversas as vertentes nas patologias obsessivas, diferindo cada uma delas conforme os fatores causais, as resistências do enfermo e as circunstâncias a que tem lugar. Aí aqui ela fala, possíveis, o que acontece, né? Personificações parasitárias, personalidades duplas, exercendo o predomínio da vontade, assumindo o controle mental. Que aí vira o quê? Processo de loucura, alienação profunda. Vampirização da vítima, enfraquecendo-a de tal forma que a vitalidade gasta-se com rapidez. Foi o caso que eu dei de exemplo, falecimento orgânico. Olha isso. Imagina todo o poder desse espírito que fica em cima do outro, mas ele só tem esse poder por quê? Porque o outro está completamente ligado a ele. São iguais, é todo mundo junto, é todo mundo parceiro. Não há vítima inocente. Adoro essa frase. Encarnado para encarnado, que a gente vê demais, né? Ela é minha amiga, ele é meu filho, ele é meu. Pessoas obsediando pessoas existem em grande número, liga 1000 vezes para você, obsessor. É obsessor. Estão entre nós, caracterizam-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Olha só, preste atenção, hein? Vocês conhecem muitos assim, vocês podem ser também, tá? Porque senão a gente acha que é sempre o outro, né? Ó, o amigo lá falando, poxa, eu fui a vítima. Mas você viu que ela falou vocês, ela não falou nós, não, né? Você sentiu, né? Nós. Olha, eu fazia essa aula, eu fazia assim, gente, carapuça. A gente tem que se ligar, porque se o Rossandro falou isso também. A pessoa que está aqui em cima, foi o Nelson também falou isso, eu ouvi isso muito essa semana. Não é a que mais sabe, é a que mais precisa estudar. A que mais precisa ouvir. 100 vezes, a gente vê que a gente repete várias coisas. Para quê? Para quem? Claro, vocês também, mas para mim, muito mais. Obsessões procedentes de mentes encarnadas, que descarregam as suas vibrações prejudiciais naqueles que são considerados como inimigos e podem gerar distúrbios de várias ordens. A gente vê muito isso em trabalho também, empresa. Esse domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio. E tem gente que é assim, eu sou ciumenta mesmo. É legal ser ciumento, ser invejoso. Ai, que inveja. Não, inveja branca. Aquela desgraçada viajou e... Olha as fotos dela no Facebook. Inveja branca é a melhor que existe, inveja né? branca. Não fica... Fofa. Às vezes... Fofoca branca, espírita, né? Não, é só... né? Isso aí é fantástico. Às vezes, de maneira tão sutil que o dominado julga-se extremamente amado. Porque aí é aquele caso da pessoa que fala assim, ele tem ciúme de mim. Sou tão amada. Não posso andar por lugar nenhum que ele me liga o dia inteiro. Olha que fofo. Oi? A mulher tá prisioneira do cara, né? E o coitado do cara, que são 100 WhatsApps. Tá onde? Tá fazendo o quê? Tá chegando? Né? O cara não respira. Você é o quê? Obsessora. Nossa, a gente é muito infantil ainda, psicologicamente. A gente se fixa coisas, a gente acha que o outro é nosso. Gente, ninguém é de ninguém. A vida é feita para você ser um indivíduo, vivendo em sociedade, dividindo, compartilhando, mas dominar é meu filho, meu marido. Eu sempre chamei minha mãe de minha mãe. Aí com as minhas irmãs hoje eu trabalho. A nossa mãe, mas é um trabalho, porque eu sempre falei minha.
E é como você foi criado, como você vê o mundo, meu filho, meu marido, meu tio, minha amiga. Mas a minha amiga saiu com elas, nem me chamou. Poxa, porque hoje tem o Facebook, né? Hoje você vê todo mundo rindo e você em casa, né? Você em casa, chorando, com a conta para pagar e não tem o dinheiro. E ela tá lá rindo de você. Aí você olha e fala, tô rindo de quê? Né? Invigilância. Aí, ó, você cai aonde? Na invigilância. A porta para a obsessão. É inegável a ação do pensamento na conduta humana. Os impulsos saudáveis são absorvidos com facilidade e transformados em campos de força. Olha só. Edificante, harmonizadora, que trazem o bem-estar, o equilíbrio e a paz. Gente, por que a gente não escolhe isso? Não, a gente escolhe o oposto. Igualmente se dá quando aceitas essas ondas de ódio, de inveja, de competitividade perturbadora, transformando-se em estados de angústia, desajustamento, desinteresse pela vida e enfermidade. A gente entra sempre aqui, ó. Facilmente. Inveja, competitividade, a gente quer tudo pra gente, a gente acha que a gente tem direito a tudo e que ninguém tem. Porque se eu não estou lá, não pode ser bom. Só é bom se eu estiver lá. E se eu não fui, por que eu não fui? Aí a gente começa a entrar num processo, aí começa a falar assim, nunca mais eu entro no Facebook, aí eu fico vendo todo mundo. Porque a gente vive essa vida social hoje, né? Que antigamente não tinha. Tá tudo exposto lá. Você é amada ou não é amada? Mas por quê? Eu sou amada por quê? Eu tenho que ser amada por mim. Isso me basta. Se eu vou, claro que é muito bom ter amigos, a gente viver isso. Isso faz parte da rotina da vida. Mas isso não pode ser... Eu só sou feliz se eu estiver em todos os lugares. Gente, em todos os lugares só está Deus. Só está Deus. A gente ainda não tem essa possibilidade. O ser humano é... Eu pulei? Seu cérebro é bombardeado por incessantes informações de toda a natureza, incluindo as espirituais. Você vai pegar o quê? A que você tiver... Na mesma sintonia, exatamente. Isso aqui é fantástico. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus, o que ele quis dizer? Você tem inimigos, pode ter inimigos espirituais. Eles estão esperando o momento certo. Aí o momento certo é o quê? O da invigilância. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiai e orai. Toda vez que você sentir alguma coisa estranha, faz uma prece. Você não vai ser pastora, piegas, nada disso. Você vai estar o quê? Se protegendo. Quem não faz isso? Problema de quem não faz. A gente tem que agir como quem ensinou? Jesus, cara. O cara sabia de tudo. A gente é que não sabe. O ser humano é aquilo que pensa. A consciência destaca-se nesse ser como a percepção do mundo de si mesmo, com as seguintes características na consciência: seletiva, contínua e pessoal. Ela vai ser de acordo com o que você quiser. Seletiva, o que mais lhe interessa passa a merecer maior atenção. Aí eu vou lá e escolho o quê? O caminho do bem ou da inveja, do ciúme? É comigo. Fixação da ideia exterior que perturba. Então eu vou escolher um caminho ruim, eu fico com aquela ideia na minha cabeça, que eu escolhi lá para mim. Eu escolhi. A contínua, porque isso está dentro da nossa consciência. Todos pensamos dessa forma. Então, eu vou ter essas três opções, essas três conexões no meu cérebro. A continuidade da ação danosa permite conexões de memória. Aí, você está lá, aí aquele problema vem sempre naquela hora. Está lá, pá, 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 pá. E você vê que toda hora você pensa naquilo, toda hora aquilo vem, toda hora aquilo vem. Trazendo a culpa e permitindo-se a obsessão. Porque quando tem essa situação, é alguma coisa que a gente fez errado com alguém, ou que a gente se arrepende, e aí a gente fica trazendo aquela... A gente não se perdoa. A gente fica trazendo aquela coisa, a gente está abrindo o quê? Caminhos para os nossos amigos. Pessoal, a forma como cada um vê o mundo com sua própria ótica, consciência pessoal, resulta na identidade de cada um. Quer dizer, quando eu pego e vejo que a minha consciência, ela tem isso aqui, e depende de mim o que eu vou selecionar, o que eu vou continuar pensando e mantendo dentro de mim, conforme eu fui criada, educada, e eu fui procurando trazer conhecimento, é como eu vou viver. Eu vou trazer para perto de mim uma consciência mais pura, desculpa, consciência não. Vou trazer para perto de mim espíritos de alta ou de baixa energia. Vai ser o que eu quiser. Vai ser o que eu escolher. A consciência pode ser nuclear. Tá acabando, Dani. Nem acredito, achei que não ia conseguir. A consciência pode ser nuclear ou primária, superior ou secundária. Consciência nuclear. Eu achei isso fantástico. A Joana me deu um trabalho, viu? Meu Deus do céu, para entender isso. Consciência nuclear, fenômeno biológico, não sei nem se eu entendi direito, mas vamos lá. Consciência nuclear, que é a primária, né?
fenômeno biológico simples, não é exclusivamente humana, constitui o primeiro passo para a luz do conhecimento inicial. É onde começa, né? A consciência no ser, né? Ela vem lá da parte primária, né? Tem animais, ela se encontra, ela fala embaixo. Nesse estágio são traduzidas as ações recebidas e é nessa fase que ocorrem as insidiosas perturbações. Sem ela, não se pode alcançar o estágio superior. Já vamos entender. Consciência superior é um fenômeno biológico complexo, possui vários níveis de organização, porque essa aqui, eu não botei ali, possui apenas um nível de organização. Constitui o passo para iluminar o ser na sua totalidade. É quando a gente atinge a consciência superior, é que a gente começa a entrar nesse caminho que nós já estamos caminhando, né, se Deus quiser. É uma conquista reservada apenas ao ser humano. Aqui ela já se desconecta. Essa aqui começa desde o mundo animal, ensejando a faculdade de conceitos abstratos, entre os quais aquele que diz respeito à vida espiritual. Aqui ela está trazendo para a gente como é que a consciência ela vai chegar a essa parte superior, né? É um caminho. Tudo que a Joana faz, ela traça um caminho. Então a gente precisa entender que a superior ela está conectada à nuclear, porque ela é inicial, ela não se perde. Por isso que tem muitas vezes que rola uns conflitos nessa parte aqui. Mas é aqui que a gente vai caminhar para chegar à plenitude. Quando a gente está nesse estágio aqui. Ela está mostrando isso para a gente, para que a gente entenda a nossa consciência. Então, a gente vai fechar... Está quase... Olha, só uma coisinha. Por isso que é importante, quando a gente passa por determinada situação desagradável, uma discussão, alguma coisa assim na nossa vida, porque a gente está aqui e vai passar por isso diversas vezes. Por isso que é importante a gente não ficar revivendo isso, falando, encontrou com não sei quem conta. Ah, porque roubaram meu carro, porque eu fui não sei aonde. Você revive, realimenta aquela psicosfera ruim que atraiu aqueles espíritos não muito legais, e aí você fica vivenciando aquilo o tempo todo. Ao invés de você passou. Como é que a gente deveria funcionar? Passou, identificou, absorveu o que tem que absorver, acabou o assunto, arquivou, vida que segue. Não, a gente continua se lamentando, reclamando. Cada um que você encontra, você conta do como é que foi que você se sentiu. Então, é como se a gente criasse a gente fizesse uma conexão com aquilo, né? Eu me conectei com aquilo, joguei um laço ali, tem uma fita que me liga aquilo ali. E aí, ao invés de eu cortar esse laço, eu continuo jogando o laço o tempo todo naquela situação. Eu fico me alimentando do quê? Da coisa ruim. Então, é importante a gente cortar isso. Já ter o conhecimento que vamos passar, mas que passou, acabou. Não tem que ficar revivendo, contando para todo mundo, para a família, para os amigos. Vivendo aquilo outra vez, não. Esquece. E se lembrar, lembrou, tudo bem, aconteceu, tira da mente, vai pensar numa coisa boa, para poder ter o equilíbrio novamente. A mesma coisa eu acho que eu escutei hoje de manhã. É que eu fiz uma besteira, né? Aí ele virou para mim e falou assim, bem, se a caca foi feita, deixa que vai descer pelo ralo. De uma forma ou de outra. Né? Agora, se você se apega a um erro e você fica trazendo ele o tempo todo, que é a culpa. Aí, o que a culpa faz? Ela bota a gente em uma sintonia muito ruim, que aí atrai esses irmãos que estão em desequilíbrio, que estão aqui em busca, às vezes, de vingança ou de sintonia. Porque eles estão... a gente está falando de obsessores, a gente mostrou aquele caso do obsessor, teve uma trama ali, mas às vezes tem obsessores que nem te conheceram, ele só está com você porque ele tem a mesma sintonia, ele quer beber com você, ele quer fumar, ele quer fazer as coisas que você faz, que ele acha super legal e ele deixou de fazer. E ele quer, ele precisa dessa sua coisa. E aí ele vai se afinizando com você com ele, e aí vai continuando aquela história fofa de dois amigos, caminhando pela sabe lá por quanto tempo, né? E aí pode se transformar em processos obsessivos muito sérios. Por isso que a gente tem que ficar atento. O transtorno obsessivo, isso aqui tá embaixo. O transtorno obsessivo desse modo deve ser cuidado desde as suas manifestações iniciais, evitando-se-lhe o agravamento. O que ela está falando aqui? Quanto mais cedo a gente perceber que tem alguma coisa estranha, está vendo vulto em casa, está sentindo uma pressão, está sentindo alguma coisa, do nada está falando algumas coisas que você nunca pensou em falar, está assistindo os canais estranhos, se liga. Se liga. À toa. Isso você dá brecha. A irritação, ela fala, irritação costumais, maus pensamentos, você se deixar levar por qualquer coisa.
você está abrindo portas e você pode já estar sendo influenciada por um irmão desse. Então, a gente tem que ficar muito atento. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões em lutas tiranizantes. Gente, é muita gente obsediada, porque as portas estão largas. Todo mundo prefere a porta larga, porque a porta estreita é estreita mesmo. A gente sabe, quando a gente escolhe o caminho de Jesus, é um caminho de abrir mão de muita coisa. E abrir mão de muita coisa é um processo doloroso. Só que liberta. É doloroso porque eu ainda tenho a visão errônea de que eu sou um ser material. Porque quando Francisco fala, a mãe dele, o pai dele prende ele na parada, no negócio lá, deixa ele amarrado, a mãe vai soltar, e ele fala assim, não, isso é necessário para que eu seja educado, é necessidade do meu espírito, eu preciso, me deixa aqui. Isso é o quê? Um ser consciente e liberto, porque a mente dele estava muito além. Claro que ninguém vai virar um Francisco de uma hora para outra, mas é um processo que a gente já está descobrindo o caminho. E aí, é cada um e ser feliz sempre, consciente de que eu posso mudar o meu dia a dia. E se eu errei, tenho a chance, amanhã é um novo dia, né? Todo dia é um novo dia. Eu errar, todo mundo erra, não tem nenhum santo. A gente viu que o cara que estava ali ajudando causou o pior drama, né? Ele que influenciou os dois para a coisa. E ele estava onde? Sendo o espírito que estava amparando eles a serem resgatados. Olha só. Então, como é que fala? Um ato de amor cobre uma imensidão de pecados. Então, a gente só basta amar. Por isso que o trabalho na casa espírita é muito bom. Por isso que trabalhar espiritualmente, mediunicamente, é muito bom, porque liberta muito. O médium é um dos mais devedores que fala-se, né? Por quê? Porque ele está vindo resgatar. Né? Ele está vindo trabalhar, ele precisa trabalhar mediunicamente, ele tem um compromisso mediúnico, por isso que quando o médium cobra, ele está se enrolando de uma forma assim, pesadíssima, porque não é um poder, isso não é um poder, isso é um trabalho que você vem desenvolver só através de você mesmo, estão usando você é o veículo. O Espiritismo veio ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões inferiores, 1000 formas de escravização e uma só forma de libertação. Jesus. Tem aquela música, ele é o cara, né? Tem uma música assim, é ele. Se a gente pegar todos os ensinamentos dele, que é o que está no Evangelho, e for ler, e seguir... eu fui num evento que falava assim, deu um imã de geladeira para todo mundo. Aí no imã de geladeira, era assim, toda vez que você fosse fazer alguma coisa, estava escrito ali, como é que é? Eu não lembro as iniciais, mas era assim, eram as iniciais dessa, acho que era isso, o que Jesus faria? Então, toda vez que você for resolver um problema, tiver uma situação na sua vida, qualquer coisa, é discussão, é desequilíbrio, é assalto, é perda de emprego, é uma briga de família, pensa, como é que eu devo agir agora? Como é que Jesus faria? Gente... liberta a gente, porque salva a gente de situações muito pesadas. E aí eu achei essa imagem para a gente pensar, né? Porque ele é lindo demais, eu sou completamente apaixonada, eu acho que assim, se a gente conseguisse dimensionar o amor desse ser por nós e toda a potência que ele veio trazer para a gente, ele veio nos libertar. Então essa frase é, eu sou a porta, ele disse. A verdade vos fará livres, porque a verdade é o conhecimento. Todo o conhecimento que Joana traz para a gente é o que vai libertar a gente de grilhões, de prisões, de séculos, de dores, de coisas que a gente fez, porque o que a gente fez está feito. O que importa agora é o que eu faço agora. Não tem passado nem futuro, porque o futuro é o agora. Então, o que eu faço agora? Amor. Se ame, se perdoe e siga. É isso que ele veio trazer. E que a gente possa refletir, se cuidar, se amar, percebermos cada vez mais, fazer o nosso autoconhecimento, nos perceber, para que a gente possa não ser mais dirigidos, e sim dirigir. Que é isso que ela está trazendo para a gente, o conhecimento. Alguém quer fazer a prece? Eu acabei... Vocês querem fazer? Alguém quer? Porque eu ouvi o Nelson falando, alguém quer fazer a prece? Todo mundo fugiu. Eu costumo não falar, alguém quer fazer a prece, né? Vocês querem? Deixa eu só falar aqui para o pessoal que queria saber. Então, o encontro é no dia
25 de junho, às 9 horas da manhã. O tema é Socorro e Solução. Vai ser aqui no Seja. Ele é o José Carlos De Luca, né? Autor de mais de 1 milhão de livros vendidos, tá? Os convites estão na secretaria. Alguém quer fazer a prece? Achei engraçado que a gente fala assim, alguém quer fazer a prece, todo mundo olha pro chão, fecha os olhos, dá a mãozinha aí. Aí a gente pode fazer assim, né? Unido. Ah, não, eu não consigo constranger. Não, tô brincando. Eu vou lá e faço. Jesus, mestre querido, agradecemos por essa tarde, pelo seu amor, por todos os seus exemplos, pedindo que more em nossa casa mental, que nos ilumine, que nos liberte de nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa falta de fé, da nossa invigilância, que possamos, através de Ti, caminhar com mais clareza, com mais segurança e equilíbrio. Obrigada, Joana. Obrigada a todos os mentores e amigos que aqui se encontram. Graças a Deus.